Nível 1. A conta emprestada. Você tem 20 anos e trabalha como repositor num supermercado de bairro. Todo dia é praticamente igual. Você acorda quando ainda está escuro, pega o ônibus das 6 da manhã e vai espremido no corredor, junto com um monte de gente que parece tão cansada quanto você. O salário entra e quase não dá tempo de ficar na conta. O aluguel da sua kitnet aumentou de novo. A conta de luz está atrasada. A compra do mês foi dividida em 3 vezes no cartão. E você nem sonha em ficar milionário. Na verdade, naquele momento, tudo o que você queria era abrir o aplicativo do banco sem sentir aquele frio no estômago. Um dia, no horário do almoço, você senta numa praça perto do mercado. É quando aparece o Bruno. Vocês cresceram praticamente na mesma rua, mas fazia tempo que você não via ele. Só que o Bruno voltou diferente. Tênis novo, celular caro, roupa boa, uma moto que você sabe que custa mais do que você ganha em muitos meses. Ele senta do seu lado, compra um refrigerante e paga sem nem perguntar o preço. Vocês começam a conversar e em algum momento você solta: "Tá difícil, cara. Eu trabalho o mês inteiro e parece que o dinheiro nunca chega até o fim." Bruno fica alguns segundos olhando para você. Depois dá aquele sorriso de quem sabe alguma coisa que você não sabe. "Talvez eu consiga te arrumar um dinheiro fácil." Você ri. Dinheiro fácil nunca fez parte da sua vida. Ele explica que precisa receber um pagamento, mas está com um problema na própria conta. Se você deixar o dinheiro cair na sua e depois repassar, ele te paga R$ 300. Só isso. Você não precisa vender nada. Não precisa carregar caixa. Não precisa trabalhar no domingo. Só receber e devolver. Você pergunta: "Mas isso não dá problema?" Ele balança a cabeça. "Que problema? É só dinheiro entrando e saindo. Relaxa." Você hesita. Por alguns segundos, alguma coisa dentro de você diz para levantar daquele banco e voltar para o supermercado. Mas aí você lembra da conta de luz dobrada dentro da gaveta. Lembra do aluguel. Lembra que faltam dias para receber. E pensa: é só uma vez. Você passa sua chave. Poucos minutos depois, o celular vibra. R$ 3.000 acabaram de cair na sua conta. Você olha aquele valor e sente o coração acelerar. O nome de quem enviou não significa nada para você. Bruno manda você repassar o dinheiro e logo depois coloca R$ 300 na sua mão. Notas de verdade. Dinheiro que agora é seu. Você fica olhando para aquilo. R$ 300 em poucos minutos. No supermercado, você levaria vários dias para ganhar o mesmo valor carregando caixa, arrumando prateleira e ouvindo cobrança de supervisor. Você volta para o trabalho tentando convencer a si mesmo: "Eu não roubei ninguém. Só recebi um dinheiro." Se tivesse alguma coisa errada, o banco teria bloqueado. Naquela noite, você paga a conta de luz e dorme um pouco mais tranquilo. O problema é que agora você sabe que existe um jeito muito mais rápido de ganhar dinheiro. Nível 2. O dinheiro fácil. Na semana seguinte, voltar para o supermercado é diferente. Antes, R$ 50 pareciam R$ 50. Agora você sabe que consegue ganhar centenas em poucos minutos. A comparação começa a destruir sua relação com o trabalho. Você passa o dia olhando o celular, esperando Bruno mandar alguma coisa. Na quinta-feira, a mensagem chega: "Sua conta está livre?" Você responde quase na mesma hora. Dessa vez, durante o dia, entram outros valores. Você só faz o que Bruno pede. E no final da semana, tem quase R$ 900 a mais no bolso. A mudança é pequena, mas para você parece enorme. Você faz uma compra no mercado sem ficar somando cada item na calculadora. Compra um tênis, leva sua mãe para almoçar. Quando ela vê a roupa nova, pergunta: "Filho, de onde está vindo esse dinheiro?" Por um instante você trava, mas a resposta aparece rápido. "Arrumei um bico pela internet, mãe. Umas coisas administrativas." Ela sorri. Diz que sempre soube que você ia encontrar uma oportunidade melhor. E aquilo dói um pouquinho, porque ela está orgulhosa de uma coisa que não existe. Só que você empurra esse incômodo para longe.
Os dias passam, os valores aumentam. Nomes que você nunca viu começam a aparecer no extrato. Uma noite, deitado na cama, você percebe que sua conta movimentou dezenas de milhares de reais em poucas semanas. Você fica encarando a tela no escuro. Aquilo não faz sentido. Ninguém paga tanto dinheiro para alguém simplesmente apertar alguns botões. Você sabe disso. Mas reconhecer isso significaria abrir mão da coisa que finalmente está fazendo sua vida melhorar. Então você cria uma explicação melhor. Eu não sei de onde vem. Eu só faço a ponte. Quem manda o dinheiro é que precisa explicar. E pela primeira vez, você percebe que acreditar numa mentira é muito mais fácil quando ela paga suas contas. Nível 3, você traz os primeiros nomes. No mês seguinte, Bruno chama você para conversar. Ele diz que precisa de mais gente, mais contas, mais pessoas de confiança. E dessa vez oferece algo diferente. Se você indicar alguém, também ganha uma parte. Você deixa de ganhar apenas pelo seu nome. Agora pode ganhar usando o nome dos outros. A primeira pessoa que vem à sua cabeça é seu primo. 19 anos. Desempregado há meses, morando com sua tia. Você sabe exatamente o que dizer, porque pouco tempo atrás era você sentado do outro lado da conversa. Mano, apareceu um bico pela internet. É tranquilo, dá para fazer um dinheiro sem sair de casa. Ele pergunta se é seguro. Você responde: se não fosse, eu não estava fazendo. E pronto, essa frase basta, porque ele confia em você. Você é família. Poucos dias depois vem um vizinho, depois um conhecido, depois outro. Você percebe uma coisa importante. Não falta gente precisando de dinheiro. O aluguel atrasado, a moto quebrada, o filho precisando de alguma coisa, a geladeira vazia. Cada pessoa tem uma urgência. E cada urgência torna a sua proposta mais fácil de aceitar. Logo você percebe que está ganhando mais com as pessoas que indica do que com a própria conta. Você pede demissão do supermercado. Seu supervisor pergunta se você conseguiu trabalho melhor. Você responde: área financeira. E pela primeira vez, você quase acredita na própria mentira. Você começa a acordar mais tarde. Pega carro por aplicativo. Frequenta lugares onde antes só passava na porta. Quando seu primo pergunta por que aparecem movimentações estranhas na conta dele, você dá uma risada. Relaxa, eu tô cuidando de tudo. Ele acredita. Porque ainda confia em você. E sua justificativa muda mais uma vez. Agora não é mais. Eu só estou fazendo um favor. Agora é. Eu estou ajudando outras pessoas a ganhar dinheiro também. Nível 4. Agora você tem uma rede. Com 22 anos, você já não se enxerga como aquele repositor do supermercado. Você começa a lidar com dezenas de pessoas. Algumas você conhece. Outras chegam por indicação. Bruno fala cada vez menos diretamente com você. As ordens simplesmente chegam. Você repassa, você coordena, você cobra rapidez e recebe sua parte. Sua sala vira uma espécie de escritório improvisado. Celulares espalhados, mensagens chegando o tempo inteiro, nomes que você mal conhece, gente perguntando quando recebe, gente com medo, gente querendo sair. O dinheiro aumenta. Muito. Você aluga um apartamento melhor, troca de celular, compra roupas que antes achava absurdamente caras. Começas a conhecer gente que nunca saberia seu nome quando você trabalhava no supermercado. E junto com o dinheiro vem outra coisa: poder. Quando alguém diz que está com medo, você já não tenta tranquilizar. Você responde com impaciência. Se quiser sair, sai. Tem um monte de gente querendo entrar. Essa frase teria assustado o você de 2 anos atrás. Agora sai naturalmente. Você já sabe que existe gente sendo enganada em algum ponto daquela corrente. Você não consegue mais fingir que não sabe. Então, muda de justificativa de novo. Eu não aplico golpe. Eu não falo com vítima. Eu só organizo uma parte. Se eu não fizer, outro vai fazer. Você vai desmontando a própria responsabilidade em pedaços pequenos, até conseguir dormir com ela. Nível 5. Alguém paga por você. Até que chega uma terça-feira. Seu primo liga. Ele está chorando.
Você quase não entende o que ele fala. 2 policiais foram até a casa da sua tia. Existe uma investigação envolvendo a conta dele. Uma aposentada havia perdido uma quantia enorme em um golpe. Parte daquele dinheiro passou pelo nome do seu primo. Sua tia está desesperada. Seu primo está apavorado. E então ele pergunta: "Cara, você vai explicar isso, né?" Você não responde. Fala que era você que mexia nisso. Eu só aceitei porque você falou que era tranquilo. É naquele momento que tudo muda. Até ali, você ainda conseguia tratar aquilo como número, conta, comissão, porcentagem. Mas agora tem um rosto, seu primo, sua tia, sua própria família. Você finalmente vê alguém pagando pelo dinheiro que colocou no seu bolso. E ainda existe uma saída. Você pode admitir o que fez. Pode tentar ajudar. Pode assumir sua parte. Ou pode proteger a vida que construiu. Você fica em silêncio. Depois escolhe você. Não fala meu nome. Do outro lado da ligação, seu primo para de chorar por alguns segundos. Você continua. Procura um advogado. Depois a gente conversa. Ele percebe. Naquele instante, ele entende que você não vai salvá-lo. Você desliga. Fica parado olhando para o celular. O apartamento está quieto. A televisão está ligada sem som. Seu estômago embrulha. Agora você sabe exatamente quem está pagando pelo dinheiro que entra na sua vida. E mesmo assim você continua. Essa é a linha. Depois dela, não dá mais para fingir que você só caiu nisso. Você escolheu permanecer. Nível 6. Todo mundo some. Algumas semanas depois, Bruno desaparece. Primeiro para de responder. Depois a foto some. O número deixa de funcionar. O perfil nas redes sociais desaparece. Você procura outras pessoas que estavam acima de você. Nada. É como se aquele mundo inteiro tivesse evaporado durante a madrugada. E então você entende uma coisa que deveria ter entendido desde o primeiro dia. Quem estava no topo sabia como desaparecer. Você não. Seu nome está ali. Seu endereço. Seu rosto. O nome do seu primo. Dos seus vizinhos. Das pessoas que você convenceu. As mensagens começam a chegar. Uma pessoa teve problema com o banco. Outra recebeu intimação. Outra quer saber onde está o dinheiro. Outra quer saber onde você mora. Em poucos dias, aquela sensação de poder desaparece. Você olha para a mesa onde antes via uma empresa. Agora enxerga apenas provas de um problema enorme. E pela primeira vez, desde que conheceu o Bruno, você sente falta do supermercado, do uniforme, do ônibus lotado, até do salário pequeno, porque naquela vida você tinha pouco, mas dormia. Nível 7, sobra o seu nome. 2 meses depois, batem na sua porta pela manhã. Não parece filme, não tem perseguição, não tem música dramática, só uma batida seca. E pessoas que sabem seu nome completo. Seus aparelhos são apreendidos, suas contas são bloqueadas. Você precisa explicar movimentações que nem consegue mais lembrar. O dinheiro para de entrar. E sem ele, sua vida nova desmorona muito rápido. O apartamento vai embora. Os amigos somem. Você volta para a casa da sua mãe. Mas não volta como saiu. Seu primo agora enfrenta problemas por algo que você levou até ele. Sua tia não quer mais falar com você. Sua mãe tenta entender quando aquele garoto que saía cedo para trabalhar no supermercado virou alguém que ela mal reconhece. Você também tenta entender. Só que agora é tarde. Conseguir trabalho fica mais difícil. Os bancos passam a tratar você com desconfiança. As pessoas do bairro comentam. Alguns dos jovens que confiaram em você ainda tentam reconstruir a própria vida. E toda noite, quando o quarto fica silencioso, você lembra da primeira vez. R$300. Uma conta de luz atrasada. Um favor de 10 minutos. Parecia pequeno demais para mudar uma vida inteira. Mas mudou. 1 ano depois, você está novamente esperando um ônibus cedo para ir a um bico. Ao seu lado está um garoto. Deve ter uns 19 anos. Celular barato na mão. Uma conta atrasada dobrada no bolso. O telefone dele vibra. Ele lê a mensagem. Você não consegue ver tudo, só algumas palavras. Conta. Pix. R$200.
Rapidinho. O garoto fica alguns segundos olhando para a tela. Você reconhece aquela expressão, porque um dia ela foi sua. A dúvida, a necessidade e aquela vontade desesperada de acreditar, que talvez não tenha nada de errado. Ele começa a digitar uma resposta. E, em algum lugar dentro da cabeça dele, provavelmente nasce a mesma frase que um dia nasceu dentro da sua. É só um favor. E é assim que o ciclo começa de novo.